crianças, na nossa aulinha de português, ainda estamos no livro 3, tá? Na unidade 11, olha ela aqui. Vocês irão abrir o livro de vocês na página 50 e 51. Deixe o livrinho aberto, que é para vocês acompanharem o texto que a tia irá ler, certo? Olha o tempinho que a tia tá dando para vocês colocarem nessa página 50 e 51. Vamos lá, vou começar a leitura agora. O texto que a tia vai ler é uma lenda. E nós sabemos que as lendas são histórias criadas por povos indígenas para explicar alguns acontecimentos da natureza. Como o surgimento do conto dos pássaros e da Vitória Régia, por exemplo. Vamos ler a lenda a seguir sobre o que você imagina que a lenda vai tratar. Observe, a lenda, o nome do texto é A Lenda da Mandioca. Certa vez, nasceu uma tribo indígena, uma linda menina de pele muito branca. Seus pais lhe deram o nome de Mani. Com o passar do tempo, Mani foi crescendo e na tribo todos ficavam encantados com ela, porque era uma criança que transmitia felicidade a todos por onde passava. Mas um dia, para a tristeza de todos, a menina ficou doente. Os indígenas ficaram muito tristes e preocupados. O pajé fez alguns rituais com rezas e danças para tentar curá-la e fazer Mani voltar a ser a menina que era. Mas nada que ele fez adiantou e a Indazinha acabou morrendo. Os pais de Mani enterraram o seu corpo dentro da própria oca, pois era costume daqueles povos fazerem isso. Eles passavam dias no lugar onde Mani foi enterrada e de tanta tristeza que sentia, o regavam com suas lágrimas. Depois de algum tempo, os pais perceberam que naquele lugar estava nascendo uma planta com uma raiz marrom para fora e muito branca dentro. Então decidiram fazer uma homenagem à Indiazinha e deram àquela planta o nome de Maniva. Com o passar dos tempos, os indígenas começaram a usar a raiz da planta para fazer farinha e bebidas. Depois, passaram a chamá-la de mandioca, que é a junção dos nomes Mani, que era a Indiazinha, e Oca, que é o nome da habitação dos indígenas, não é isso? Então, o que mais chamou a atenção de vocês na história? Que tal vocês contarem para a tia na nossa salinha de aula virtual? Dizer o que é que está chamando a atenção de vocês na história desse texto, né? Então, a gente sabe muito bem, acredito que vocês não tenham ouvido falar nessa lenda, a tia também não ouviu, está conhecendo essa lenda agora, né? E é interessante, porque essa lenda, ela nos fala, certo, de uma filha de um indígena, não é isso? Que eles, o que é que acontece? Ela era muito alegre, muito dada, muito querida nessa tribo, né? Onde ela convivia. E por ela ser criada e muito dada nessa tribo que vivia,
o que é que acontece? Todos gostavam dela. Só que um dia ela adoece. E quando ela adoece, o que é que acontece? Aquelas pessoas, aqueles índios que conviviam e gostavam tanto, também ficaram preocupados com elas. E por ficarem preocupados, pajé, que é uma das pessoas que curam as pessoas doentes, né? É um chefe indígena que ele tem o dom de curar quem está doente. Ele faz todo o seu processo através de chás, de conversa, dos rituais dele, e ele vai em busca da cura para aquela pessoa que está doente. Então o pajé fez isso. E ele tentou fazer com que Mani ela ficasse boa, né? Vamos dizer, ficasse curada daquele problema que aconteceu com ela, daquela doença que ela adquiriu, né? Assim, a gente vê que ele fala nisso. Só que a criança, a Mani, no caso, né? Ela não ficou curada. Ela acontece o que com ela? Ela morre. E por ela morrer, esses povos que são indígenas, eles sempre têm uns costumes. E o costume daquela tribo era de quando alguém morria, de ser enterrado na sua própria oca, ou seja, na casa deles. E foi o que os pais de Mani fizeram. Enterraram, né, devido ao costume daquela aldeia, enterraram Mani na oca, ou seja, na casa dela, né, que é a oca que ela morava. E os pais continuavam a conviver ali, só que eles choravam muito, né? Porque sempre via. E o que que aconteceu? De tanto ele chorar, né? Segundo a lenda, diz que eles estavam regando aquele local onde Mani foi enterrada, né? Que vamos dizer que aqui a gente chama de túmulo, né? Ele foi enterrado ali naquele local. Então, choraram por dias e dias. E o que é que acontece? Regaram. Então, quando a gente rega algum local, surge algo. E o que foi que aconteceu? Começou a surgir uma raiz. Então, eles viram o que estava acontecendo e resolveram homenagear a filha deles. E qual foi o nome que eles saíram dando? Como diz no texto, o nome foi dado no início de Maniva, né? Eles deram esse nome e eram utilizados, assim, como ele diz no texto, que era para fazer farinhas e bebidas, não é isso? E com o passar do tempo, eles resolveram chamar, em vez de Maniva, de mandioca. Como vimos, foi a junção do nome dela. Mani, que era o nome da criança, né? E Oca, que é o nome do local onde os indígenas habitam, o local de sua habitação. Então, ficou chamado de mandioca, que sabemos que a mandioca, né? Ela tem vários nomes, dependendo da região. Aqui a gente conhece como macaxeira. Em São Paulo, eles conhecem como aipim. Em outros locais, como mandioca. Então, observe que ele tem vários nomes, mudando de acordo com a região. E a macaxeira, o aipi, também é outro nome que dá, ou a mandioca, é tudo a mesma coisa, só muda de nome porque muda de acordo com a região, a cultura daquele povo de chamar. Aqui é como a tia falou, conhecemos por macaxeira, né? E assim, como a tia falou em São Paulo, eles já chamam de aipim e vai modificando. Então, a mandioca tem o nome mandioca, macaxeira, aipi e aipi. São os nomes no qual ela recebe. E como sabemos, a mandioca, que é essa raiz que vocês estão vendo na imagem, né? Ela é aquela partezinha da raiz, ela fica bem marrom, né? Mas quando a gente descasca, ela é totalmente branca por dentro, certo? Então, esta é a lenda que vocês ouviram, que tia está conhecendo também, a lenda da mandioca, né? E vimos que lenda, não é a primeira vez que estudamos,
que as lendas são coisas criadas pela nossa imaginação, né? E é um costume que cada um vai modificando, certo? De acordo com a sua região, né? O nome. E quando a tia fala sobre, assim, mandioca, sabemos que pode ter vários pratos, que é uma delícia, feito com esta raiz. Então, não se esqueça, o nome que surgiu no início foi, sim, o nome que deram no início foi de maniva. Com o passar do tempo, eles resolveram homenagear a criança, né? E deu o nome mani mais oca, mandioca. Mani, que era o nome da criança, e oca, que era o nome da habitação dos indígenas. Então, mandioca, certo? Foi o nome que ela passou a ser chamada. Que a mandioca é uma raiz e que ela recebe nomes de acordo com a região diferente, certo? Então, vimos que nesse texto uma coisa assim muito interessante, né, de uma cultura de um povo, né? O povo indígena, essa tribo, ela tinha essa cultura, como a tia falou, de que quando alguém morria, ser enterrado na sua oca, ou seja, na sua casa, na sua morada, né? Então, é uma cultura bem interessante, né? Então, de tantos pais verem ali o local onde sua filha foi enterrada, por ela ser tão amada, Mani, né? Não só por seu pai e sua mãe, mas por toda a comunidade indígenas, como falou no texto, né? Então, por ver tanto ali naquele local, os pais dele choravam muito, o que é normal para a perda de um pai para seus filhos, né? É interessante, gostei muito da lenda, né? Muita curiosidade, a gente vai descobrindo. E espero também que vocês tenham gostado bastante desse texto e descoberto várias curiosidades com qual vai passando essa lenda. Agora vamos para o nosso momento de ortografia, tá? E no nosso momento de ortografia, a tia vai ler ainda, tá? Ó, tá aqui na página 53, para poder tia explicar o nosso momento de ortografia de hoje, né? Que é relembrar mais uma letrinha. Então, depois de a gente estudarmos a lenda da mandioca, né? A tia quer dizer para vocês que essa lenda foi criada por um povo que a tia falou? Isso, por um povo indígena. E também a gente sabe que no Brasil, no país em que moramos, existem diversas etnias, não é isso? E temos vários indígenas, como vocês estão vendo aí, né, com vários nomes, as imagens do que a tia está postando. E um dos nomes, já que a gente vai estudar uma ortografia que tem a ver com a letra X, certo? Que é a nossa ortografia que vamos estudar hoje. Vimos aí nessa imagem no livro de vocês dois grupos indígenas. Um deles se chama o Xerente e o outro se chama o Xavante, né? Não sei se vocês já ouviram falar. As nações indígenas são inúmeras, tem vários nomes. A tia, por exemplo, está descobrindo e vendo mais uma nação indígena. Ela está conhecendo também mais uma nação indígena, no qual começa com a letra X, certo? Então, estou conhecendo também hoje essa nação, que é sobre o Xerente e sobre os Xavantes, né? Então, interessante, todos eles se iniciam com que letra que a tia está dizendo? A nação indígena Xerente e Xavante. Isso, inicia com a letra X. E ela, certo? A ortografia que iremos estudar hoje, né? Então, os Xerentes e os Xavantes, eles falam uma variedade de língua bem diferente, né? Pertencente às famílias do Gé, que essa tia conhecia. O Xerente mantém a vitalidade,
As crianças até 5 anos só falam essa língua indígena. Os adultos utilizam em todos os contextos de sua vida cotidiana, nas aldeias, quando conversam com não índios, ou seja, nós que somos falantes de portugueses, né? Porque nós não temos todos os contatos com o índio, mas sempre temos uma pessoa que convive com eles, que tem esse apego, é quem faz a gente chegar a eles. Então, os adultos, eles aprendem também a falar um pouco a língua parecida com a da gente, pela convivência que ele tem, certo? Então, as pessoas portuguesas que têm o contato, no caso, a pessoa portuguesa, com a gente que tem esse contato com eles, aprende a falar também a língua deles, né? Porque é diferente, mas a relação da convívio e da comunicação que ele precisa ter, então ele também começa a aderir a falar essa língua dessa nação. Então, essa é uma curiosidade no qual a gente estamos vendo, no qual aqui está passando para vocês, sobre essa nação indígena, que é o Xerente e os Chavantes, certo? Agora, vamos mandar bem e vamos com a nossa letrinha. A nossa letrinha da ortografia estudada hoje é sobre a letra X. Sabemos que a letra X, ela, como todas as letras que a tia sempre explica, elas são escritas de 4 formas. Essas que vocês estão vendo. 2 formas para a imprensa e 2 formas para o cursivo. E maiúsculas e minúsculas. Então, essas são as 4 formas de a gente escrever a letra X. E agora, a tia quer saber se vocês lembram mesmo como é que a gente lê a família do X. Tia quer ouvir daqui. Quero ver se vocês vão acertar. Isso, criança. Chá, xé, xi, xó, chu, chão. Esta é a família do X. A tia já falou para vocês que as famílias, ela é formada pela junção da letra com a vogal. Então, quando ela se junta, ela forma as famílias. E ela fica assim: chá, xé, xi, xó, chu, chão. As famílias silábicas que a tia acabou de ler, elas podem vir no início da palavra, como em xadrez, xerife, xícara, Xuxa. Ou famílias da letrinha também pode ser escrita no meio da palavra, como em mexerica, bexiga, coxinha. Deu até água na boca. Ou também elas podem ser escritas no final, crianças, como está na palavra ameixa, peixe, lixão, abacaxi. E aí, crianças, já que vocês relembraram da família do X, a tia quer fazer um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte: está na página 59. Vocês irão fazer um vídeo da leitura do poema, certo? Na página 59, o poema se chama Xidixodó, Xidixodó. E irão enviar o vídeo no grupo. Desafio aceito, não é assim? Quero ver vocês cumprirem e mandando muito bem nesse desafio. Beijo, meus amores, e até mais tarde na nossa salinha de aula virtual.
you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know